Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro. Estou aqui para explicar a explicação de tecido muscular, tá bom? Que faz parte do estudo da histologia, que era, eu já fiz de tecido epitelial, agora vamos iniciar o do tecido muscular, tá bom? Então, vamos voltar onde a gente estava na aula passada. Estava falando da histologia. Histologia, que é a ciência que estuda a estrutura e a função dos tecidos. E existem 4 tipos de tecidos, você tem que saber quais são eles: o nervoso, o muscular, o epitelial e o conjuntivo. Hoje eu vou falar do muscular, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Isso aqui, lembrando, tudo isso aqui que eu fiz foi feito por mim mesmo, tá bom? Foi eu que ralei para tá podendo explicar isso aqui. Então vamos lá. O tecido muscular ele tem origem no folheto embrionário germinativo da mesoderma. Então, existe a exoderma, a ectoderma e a endoderma. E o tecido muscular tem origem na mesoderma, tá bom? O tecido muscular é composto por células alongadas que são especializadas na contração muscular, tá bom? E quando a gente fala de tecido muscular, é necessário que você entenda que existe uma nomenclatura que é específica e não é obrigatória para o tecido muscular. Então, por exemplo, quando você estudou citologia, você deve ter aprendido que existem as mitocôndrias, retículo citoplasmático, citoplasma, membrana plasmática. Já no tecido muscular, vai ter, obviamente, a mesma coisa, só que com nomes diferentes, com nomenclatura específica para esse tipo de tecido. Então, por exemplo, a membrana plasmática vai ser chamada de sarcolema, o citoplasma de sarcoplasma, o retículo endoplasmático de retículo sarcoplasmático e as mitocôndrias de sarcossomos. Então, é uma coisa bem interessante a título de curiosidade. Eu também coloquei aqui 2 componentes muito importantes quando a gente fala de tecido muscular. São eles a mioglobina e a fosfocreatina. Essa última eu tenho certeza que você já deve ter escutado. Se você faz algum exercício físico, principalmente academia, você já deve ter escutado isso. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da mioglobina. A mioglobina ela é uma proteína que está presente no citoplasma, que é também chamado de sarcoplasma, que é semelhante à hemoglobina, por isso o nome, e a função dela é de fazer um reservatório de oxigênio para atividade muscular. Então, quando você está ali no exercício físico e seu corpo está necessitando de oxigênio, a proteína da mioglobina vai ser ativada fornecendo oxigênio. Ela recebe esse nome, assim como a hemoglobina, por possuir ferro. E o ferro tem coloração avermelhada. Por isso que essa proteína também tem coloração avermelhada, tá bom? Vou falar agora da fosfocreatina. A fosfocreatina, você já deve ter ouvido falar dela no nome comercial como creatina somente, né? Sendo que o nome científico para falar dela é a fosfocreatina ou creatina fosfato, tá bom? E semelhante à mioglobina, ela vai ser um importante reservatório de energia nos músculos na forma de ATP, tá bom? Na forma de ATP para o músculo. Eu não vou entrar tanto, não vou enfatizar tanto como ocorre essa liberação de ATP da fosfocreatina, porque não é muito importante para a gente não. Mas vamos falar agora da contração muscular. A contração muscular basicamente é o seguinte, isso é muito importante você saber, vai ser o deslizamento dos miofilamentos ou das miofibrilas de actina sobre os de miosina. A actina são os miofilamentos, ou seja, as proteínas mais finas, de bordas mais finas, e as de miosina mais grossos. E vai ter a participação dos íons de cálcio 2+. Ou seja, o que é que vai acontecer? Imagine que aqui vai ter a actina e aqui embaixo vai ter a miosina. Deixa eu colocar a miosina até um pouquinho mais grossa para você entender. Então percebe que aqui, isso aqui é o tecido muscular, né? Vamos supor que isso aqui seja o tecido muscular. O que é que vai acontecer? Você percebe que existe uma margem um espaço entre a actina e a miosina? Esse espaço ele vai ser ocupado pela... Esse espaço, na verdade, que vai acontecer é o seguinte. Esse espaço ele vai ser preenchido pelos íons de cálcio. E esses íons de cálcio vão ser responsáveis por fazer a união, vão fazer o deslize da actina sobre a de miosina. E quando ocorre esse deslize, ocorre a contração muscular. Então, por exemplo, quando você mexe seu braço, sua perna, tudo, ocorre isso a todo momento. São os miofilamentos de actina deslizando sobre os de miosina com a participação dos íons de cálcio. Tá bom? Então, se por exemplo, você escutar que o cálcio
Dentre suas demais funções, ele é responsável pela contração muscular. Daí você já entende como é que ocorre isso, tá bom? E para que haja uma contração muscular, é necessário um estímulo. Esse estímulo que é um estímulo nervoso, que eu vou falar quando for falar de tecido nervoso, tá bom? É um estímulo nervoso, sobretudo das sinapses neuromuscular, que são das células nervosas sobre as células musculares, tá bom? E também para que haja essa contração muscular propriamente dita, é necessário que haja um limiar de excitação, ou seja, é necessário que haja um estímulo mínimo para que haja essa contração, obedecendo à lei do tudo ou nada. O que é que isso quer dizer? Então, estímulo mínimo. Estímulo mínimo para que haja contração. O que é essa lei do tudo ou nada? Se você der um estímulo não suficiente para que haja contração, não vai acontecer nada. Já se você fizer um estímulo neuromuscular que seja minimamente satisfatório para que haja contração muscular, obedece à lei do tudo, tá bom? Então é aí que está a lei do tudo ou nada. E esse estímulo que a gente chama de nada é chamado de estímulo sublimiar, ou seja, abaixo do limite, tá bom? Existem três tipos de tecidos musculares, vou falar de cada um deles. Existe o tecido muscular liso, o tecido muscular estreado-cardíaco e o tecido muscular estreado-esquelético. Vamos falar primeiro do tecido liso. O tecido muscular liso também é chamado de não estríado, justamente por ele não ter as estrias transversais, tá bom? Então, nesse tipo de tecido, o núcleo da célula vai estar ocupando a parte central, tá bom? E esse tipo de tecido é responsável pelo peristaltismo. O que é esse peristaltismo? São os movimentos peristálticos. Então, existem movimentos peristálticos no esôfago, no estômago, no intestino, correspondendo ao tubo digestório, nas tubas uterinas, no canal feminino, no útero, no processo de, no processo de quando tiver um bebê, né, na implantação do útero. Vai ter também nas paredes dos vasos sanguíneos, ou seja, nas artérias e nas veias, tá bom? Tudo isso vai ser formado por tecido muscular liso. Muito importante isso. E ele tem uma contração lenta e involuntária. Você não controla, por exemplo, quando o bolo alimentar passa na sua garganta. Lembrando que garganta é sinônimo para esôfago, tá bom? Você não controla quando o alimento passa na sua garganta. Então a gente chama isso de involuntário, tá bom? E a contração lenta se comparada a tecido cardíaco, tá bom? Então é o que eu vou falar dele agora. O tecido muscular estriado cardíaco recebe esse nome pelo fato de possuir estrias transversais e cardíaco por possuir discos intercalares, tá bom? Os discos, então vamos falar aqui do tecido muscular. O tecido muscular ele possui podem ser células mononucleadas ou binucleadas, tá bom? Pode ter tanto um núcleo quanto dois núcleos, e o núcleo também vai ocupar a posição central, semelhante ao tecido muscular liso, tá bom? Vai possuir uma contração rápida, tá toda hora funcionando ali, involuntária. Você não controla os batimentos que ocorrem nesse tecido. E você também não controla se vai ser lento ou rápido. E, inclusive, o único músculo que nós temos que corresponde a esse tipo de tecido é o músculo do coração, chamado de miocárdio, tá bom? O miocárdio que é responsável pelos batimentos cardíacos. E é interessante ele falar aqui, deixa eu abrir um parênteses, sobre uma curiosidade. Sabe aqueles povos maias e os astecas, aqueles povos pré-colombianos que faziam rituais? Então, naqueles rituais eles tiravam o coração do inimigo e ofereciam aos deuses, né? E se você for parar para pensar nas fotos, nas imagens, né, nas pinturas, mostra o coração ainda batendo. Como é que isso acontece? O coração continua batendo porque existe uma região no coração que é chamada de nódulo sinoatrial. O nódulo sinoatrial ele é muito interessante porque ele tem um automatismo próprio, ele funciona sozinho, porque ele possui estímulos de natureza elétrica, tá bom? E esses estímulos de natureza elétrica independem de inervações, de vascularizações. Então, em outras palavras, o seu coração ele não depende do meio externo para funcionar, tá bom? Obviamente que ele não vai ficar continuando batendo, que ele não vai continuar a bater para sempre, tá bom? Vamos agora falar do tecido muscular estríado esquelético. O
Tecido muscular esteroidosquelético, eles possuem células multinucleadas, ou seja, com mais de um núcleo, e o núcleo ele se situa na periferia da célula. Porque vamos imaginar que a célula, né, é que vai ter o núcleo, uma célula normal. Já aqui na célula de tecido muscular esteroidosquelético, o núcleo vai estar ocupando a periferia, porque no centro vai estar ocupando justamente os filamentos de actina e de miosina, tá bom? Então, esse aqui é muito interessante a gente entender o porquê, tá? Esse aqui é uma célula normal e uma célula de tecido muscular esteroidosquelético. Parece até um olho, né? Isso aqui parece até um bicho. Nossa, tá. Actina e miosina, como eu falei aqui, que fazem parte dos sarcômeros, também chamados de miômeros. Esses sarcômeros que são a unidade contrátil da fibra muscular. Também pode aparecer aí na sua prova se perguntar o que é sarcômero ou miômero, é a unidade contrátil da fibra muscular. Toda célula de músculo tem que ter os sarcômeros, e dentro dos sarcômeros vai ter os miofilamentos de actina e de miosina. Ele possui uma contração voluntária, esse tipo de tecido. Você controla quando você vai mexer seu braço, sua perna, e todos esses são grupos de músculos que possuem tecido muscular esteroidosquelético, tá bom? Outra coisa a gente se considerar aqui são os tendões. Os tendões são um tipo de tecido que é responsável pela união dos ossos aos músculos, tá bom? Então, o tendão é a parte que vai ligar um músculo ao osso. Também tem origem no tecido muscular esteroidosquelético. Tá? Quando a gente fala também de tecido muscular esteroidosquelético, é necessário que você entenda que existem as fibras vermelhas e as fibras brancas, também chamadas de fibras do tipo 1 ou do tipo 2, ou ainda lentas ou rápidas. Eu vou falar delas posteriormente, mas vamos deixar ela aqui em stand-by. Outra coisa que é necessário que você entenda é que o tecido muscular ele corresponde de cerca de 40 a 50% da massa corporal em um indivíduo adulto. Em outras palavras, cerca de metade do corpo de um adulto é de músculo, tá bom? Obviamente isso vai variar no estilo de vida que esse indivíduo tem, se ele pratica exercício físico, musculação, a dieta, né, dele, tá bom? E agora vamos falar das fibras vermelhas e das fibras brancas. Eu produzi até um gráfico aqui. Vamos entender. As fibras vermelhas, também chamadas do tipo 1, são assim chamadas porque elas possuem... Cadê aqui? Será que eu coloquei? Coloquei. São chamadas assim porque elas possuem um alto número de mioglobinas, que são aquelas proteínas que eu falei anteriormente. Então, elas são chamadas de vermelhas porque elas têm muita mioglobina. Como eu falei, mioglobina, pela presença de ferro, possui cor avermelhada, tá bom? Ela é lenta, tá bom? Ela, porque ela é lenta e o metabolismo predominante desse tipo de fibra vai ser o aeróbico, na presença do oxigênio. Então, exercícios de oxigênio quais são os aeróbicos? Maratona, exercícios de corrida, são todos os exercícios que você vai utilizar fibras do tipo 1, tá bom? Por isso que a gente chama de aeróbico. Resistência à fadiga, ela é alta, ou seja, demora a cansar, em maratonas justamente, né? Maratona a pessoa passa muito tempo, demora muito para gerar fadiga e possui muitas mitocôndrias. As mitocôndrias, que vamos lembrar que elas são responsáveis pela respiração celular. Então, muitas mitocôndrias, muita respiração, muita presença de gás oxigênio, o indivíduo consegue manter ali por muito tempo. Já as fibras do tipo 2, elas são assim chamadas porque elas possuem baixo teor de mioglobina. Então, elas vão ter cor clara ou branqueada. Tá? Vai ser tudo o oposto nas fibras do tipo 2. A contração vai ser rápida, tá bom? Em exercícios de explosão, como tiro de 100 metros, como é que se diz? Halterofilismo, né? Que é o levantamento de pesos. Vai ter poucas mitocôndrias, vai ter baixa resistência, ou seja, vai cansar rapidamente, tá bom? E o metabolismo predominante vai ser o anaeróbico, sobretudo de fermentação lática. Fermentação lática que vai ter como produto o lactato, o ácido lático, que vai gerar a fadiga muscular, ou seja, o cansaço, tá bom? Por isso que cansa rapidamente. E é interessante a gente falar disso porque isso já caiu no Enem do ano passado, de 2024, tá bom?
É interessante que você saiba disso. Inclusive, quando a gente fala de fibras do tipo 1 e do tipo 2, e também outra coisa que é interessante, você também pode adquirir mais fibras do tipo 1 do que do tipo 2, ou mais do tipo 2 do que do tipo 1. Obviamente, isso vai depender do exercício físico, né? Indivíduos que praticam maratona possuem muito mais fibras do tipo 1 do que do tipo 2. Então, isso é muito interessante entender também o que acontece. Bom, basicamente é isso que tem de fibra de tecido muscular. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like.